Bom, gente, a gente tem discutido muito hoje, a gente pesquisou, na verdade, e buscou nos últimos tempos, qual seria o nosso conceito norteador para o que a gente faz, né? Qual seria um conceito que tornasse aí o nosso grande orientador mesmo de direção, né? Para onde nós queremos ir, assim. E a gente pesquisou muito, trabalhou muito e chegou numa ideia que para a gente é muito importante e bastante cara, que é a ideia da plenitude, né? Então, a plenitude aqui para a gente vai orientar tudo que a gente vai fazer a partir de agora e por que que a gente chegou na ideia da plenitude, né? Por que que plenitude para a gente tem um valor muito grande? Plenitude tem um valor grande porque acho que basicamente por dois grandes motivos. Um deles é que é um conceito amplo o suficiente para que todo mundo entenda, né? Ou todo mundo sabe, todo mundo entende mais ou menos o que significa plenitude. Cada um tem uma percepção de plenitude. Então, isso para a gente era importante, né? Criar um norte que fosse acessível para todos. E o segundo objetivo de escolher a plenitude, porque a ideia de plenitude ela torna-se um objetivo interessante para a gente que trabalha em educação, porque ela prevê que você construa os seus próprios modelos, as suas próprias, os seus próprios padrões individualmente e não siga simplesmente padrões que estão exteriores a você, que estão fora de você. Isso tem um valor muito grande para a educação, porque a gente, com isso, a gente traz uma crítica importante para alguma visão de educação mais fechada, um modelo fechado de educação, aquelas normas de que você tem que ser o primeiro, você tem que ser uma pessoa bonita, você tem que ser uma pessoa feliz, né? Todos esses padrões que às vezes a nossa cultura e muitas vezes a escola acaba trazendo esses padrões quase ditatoriais, né, que as pessoas têm que seguir. A plenitude ela é um pouco uma crítica a esses padrões, porque ela vai trazer uma ideia de que a gente deve construir os nossos próprios padrões. E aí, para formar indivíduos que construam seus próprios padrões e que, a partir desses padrões, elas possam viver, tem tudo a ver com educação, né? Tem tudo a ver com como a gente forma indivíduos plenos, como a gente forma humanos plenos, capazes de ser feliz, sim, né? É o grande padrão que se cria, mas também saber ser triste quando somos tristes. Então, como que a gente cria e desenvolve humanos plenos, capazes de ser feliz, ser triste, de não de lidar com a sua beleza, independente dos padrões de beleza que existem. Então, para a gente foi um norteador importante que vai guiar, e já guiou, está guiando as nossas transformações aqui de recurso, mas que traz para a gente um norte importante aí de educação, né? Formar humanos plenos. Vocês sabem que uno sempre foi tras as inovações, seja naquela primeira proposta, daquela constituição da proposta digital na escola, da proposta bilíngue também. Mas, e sempre foi assim. Então, o que a gente tem que fazer para que a escola seja o lugar para plantar o futuro do mundo? E quando a gente pesquisou, bom, primeiro a gente ficou um tempo assim pensando, especialmente depois da pandemia, o que a gente tinha que fazer daqui à frente, diante da inteligência artificial, diante de toda a tecnologia que a gente tem no mundo, que não dá para negar, que não dá para só tirar fora da escola. Diante de todo este mundo digital, tecnológico, o que a gente tem que voltar. E nem toda inovação tem que ver sempre com coisas novas. E aí começamos um processo de reflexões, muitas conversações, muitos bater papos entre nós, e para chegar nesta ideia
da plenitude. E uma das ideias que eu adoro, uma das perguntas que nós fizemos há um ano, um pouco mais de um ano que começamos a trabalhar nesse conceito, foi: o que seria do mundo da arte, da literatura, da pintura, da música, se sem angústia, por exemplo, né? Porque todo mundo, quando falamos de socioemocional, falamos de um estado de bem-estar, e esta ideia da felicidade o tempo todo, não dá para ter felicidade o tempo todo. Porque no outro lado da essência humana, temos angústia, temos medos, temos muita coisa com que a gente também fez grandes coisas, seja literatura, arte, músicas. E por isso que também a gente acredita que a plenitude é esse caminho que a gente tem que trabalhar com as futuras gerações. Apesar da gente ter aí na nossa essência, né, do Uno, esse olhar para a tecnologia e para esse tipo de inovação, né, e olhando para o mundo mesmo, né, como o Ernesto disse, que está cada vez mais tecnológico, a plenitude, me parece, isso para mim é um grande valor. A plenitude é uma forma que a gente teve aqui de talvez investir em algo que hoje em dia, infelizmente, seja de fato muito inovador, que é investir no próprio ser humano, né? Ou seja, hoje em dia, infelizmente, a gente precisa ser cada vez mais humano, e a gente tem que investir cada vez mais nas características humanas, no mais profundo que isso significa, assim. Então, quando a gente coloca a plenitude nesse lugar como o nosso norteador, no fundo o que está querendo dizer é isso, assim, a gente quer investir no humano, e fazer e levar para as escolas cada vez mais condições para que os nossos alunos se tornem cada vez mais humanos plenos, né? Porque é isso que vai garantir que a gente tenha pessoas capazes de lidar com a tecnologia, inclusive, né? Então, a plenitude ela também tem esse viés aí, um olhar nosso e um valor que a gente está dando para o humano, e para as características humanas, assim, é um resgate, digamos assim, de uma certa essência, assim, fundamental para lidar com as tecnologias. Não significa que a gente está negando as tecnologias, ao contrário, a gente está investindo no humano para lidar com as tecnologias, assim. Acho que a plenitude é um bom conceito para isso, assim.